Sejam bem-vindos à nossa conferência, amém? De Mãe de Milhares. Embora nós vamos fazer a nossa abertura oficial hoje à noite, nesse período agora nós reservamos para ministrar para as esposas de pastores. Mesmo que você não esteja nesse grupo, você pode ficar à vontade, porque você faz parte da conferência, ok? Mas nesta manhã nós vamos começar ministrando para as esposas de pastores. E se você não entendeu o chinês nesse vídeo, alguém entendeu? Pelo menos você entendeu as imagens, né? Mas é claro que nós não estamos aqui enfatizando as obras em si mesma. Mas nós queremos falar de algo que Deus faz através da igreja. Mas guarde essa frase. É Deus que faz, não é o homem. Ok? Muito bem, hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos a respeito do espírito de adoção. Nós vamos projetar aqui alguns versículos e você vai acompanhando para que você possa compreender aquilo que a Bíblia fala a respeito da adoção no ponto de vista de Deus e não do ponto de vista natural. Ok? Então nós vamos ler em Romanos 8,15. Seria bom que você pudesse ir acompanhando na sua Bíblia, e eu quero que projete todos os versículos que eu vou ler. Não estou preocupada que apareça a minha imagem no projetor, eu quero que apareça a palavra, ok? E não se preocupe também se as pessoas que for ver o DVD, eu quero que eles leiam a palavra, não se preocupe comigo. Romanos 8,15. Vamos ler todos juntos? Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados Abba Pai. Amém? Bem, primeira coisa que é importante você entender: o espírito de adoção é o espírito de Deus. O espírito de adoção é o espírito pelo qual Deus atua através da igreja. E o espírito de adoção fala de filiação, ok? Vamos repetir isso para que você possa compreender melhor? Então repete comigo, fala: o espírito de adoção é o espírito de Deus. O espírito de adoção é através do qual Deus atua através da igreja. E o espírito de adoção fala de filiação. Ok? Então anota essas 3 frases para que você possa compreender a respeito daquilo que nós vamos compartilhar nesta manhã. É importante que você entenda a luz da palavra de Deus. Quando nós olhamos no dicionário, o significado da palavra adoção é escolher, aceitar, conceder direitos de filhos. Então, quando a Bíblia fala a respeito da adoção, você não deve entender a adoção como ela acontece hoje. Porque naquela época, nos tempos antigos, os próprios filhos eram adotados pelos seus pais. Então era muito comum naquela época os filhos menores serem entregues a um tutor. Você já viu essa palavra na Bíblia? Tutor. Significa guardião. Então aquele tutor, ele ia guardar aquela criança e ele ia também instruir aquela criança. Ok? Então aquela criança, ela já era um herdeiro, ela já era filho legítimo, mas ela não podia ainda tomar posse da herança. Então à medida que aquela criança ia sendo instruída, guardada, quando ela se tornasse adulta, ou pelo menos a idade que ela fosse considerada responsável, ela então seria como que adotada pelo próprio pai. E tornaria então
aquele herdeiro legal para apropriar-se da herança. Então, quando nós falamos de adoção, ou quando a Bíblia refere-se à adoção, não quer dizer que nós somos filhos adotados. Nós somos filhos legítimos, ok? Fala, eu sou filho legítimo de Deus. Porque ser filho fala de ter a natureza de Deus. Então, como que nós nos tornamos filhos de Deus? Através do novo nascimento. Então, no novo nascimento, nós não fomos adotados. Nós nos tornamos filhos legítimos de Deus, porque nós recebemos a natureza de Deus. Ok? Então, é importante nós entendermos aqui Romanos 8,15. Porque quando a Bíblia fala de ser participante, vamos então ver aqui 2 versículos importantes. Um lá em 2 Pedro 1,14. Eu que vou usar? Ou vocês que vão passar? Eu, ok. Então, quando nós falamos a respeito dessa adoção, nós precisamos entender também a questão da natureza. Então, nós somos filhos gerados e somos participantes da natureza de Deus. 2 Pedro 1,4 diz, para que vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. E em Gálatas 4:7 diz, de sorte que não és escravo, porém filho. E sendo filho, você é também o quê? Herdeiro de Deus. Percebe então? Tanto que a Bíblia deixa clara, a própria Bíblia explica aquilo que ela está afirmando em relação à filiação. Então, a filiação nos fala de ser participante da natureza de Deus e de se tornar um herdeiro legal. Ok? Então, eu vou fazer essa breve introdução porque eu quero me deter mesmo em relação ao trabalho da igreja. Para que a igreja possa ser o instrumento de Deus para gerar filhos. Amém? Esse não é o nosso trabalho? Então, o significado da palavra igreja é eclesia. É chamados para fora. Não é chamados para dentro do prédio. É chamados para fora. Aonde que a luz tem que se manifestar? Nas trevas. Então, nós precisamos ser luz para o mundo. Muitas pessoas não vão. Hoje nós já não trabalhamos mais assim, nós não temos um evangelismo dentro dos prédios, nós usamos a célula, não é isso? Então a igreja, o modelo da igreja em células, nos dá condições de alcançar as pessoas aonde elas estão. Em suas casas, na verdade, no trabalho, nas escolas. Mas apenas a célula é pouco. Porque nem todas as pessoas vão nas células. E hoje eu gostaria de falar aqui, bem especificamente, a 2 grupos. Porque são 2 grupos de pessoas que nós trabalhamos. O trabalho das esposas de pastores, que é mulheres e crianças. Então as mulheres são aquelas que estão à frente do trabalho, liderando. Ok? E as crianças, elas são o nosso rebanho. Só que muitas crianças não vão às células. E aí, essas crianças não serão alcançadas? Não, nós somos a eclesia. Nós vamos aonde elas estão, amém? Então, por isso que nós temos que entender que a nossa visão, ela precisa de uma estrutura para que ela possa acontecer. Qual que é a nossa visão no Ministério com Crianças? Fazer discípulos desde a infância. Então nós vamos alcançar as crianças, e é claro que Deus é que vai nos dar essas crianças, e nós vamos então treiná-las, nós vamos guardá-las, e nós vamos protegê-las. E para isso eu vou usar aqui hoje o exemplo de 2 pessoas que Deus usou esse mesmo princípio da adoção, literalmente, para que eles pudessem cumprir o propósito de Deus. Então, primeira coisa que eu quero dizer aqui, número 1, se você estiver anotando, ok? Então, primeira coisa sobre o espírito de adoção. O espírito de adoção
na Bíblia. Vamos ver então, Efésios 1:5 diz: pois nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Então nós vemos que o espírito de adoção, ele está na Bíblia. Se ele está na Bíblia, então é porque é importante, ok? Quando nós falamos da adoção, esse espírito de adoção na Bíblia, diz que está associado a quê? Qual palavra? Filiação. Então, adoção é igual filiação, ok? Então, o Senhor nos chama para gerar filhos para Deus. E nós precisamos entender o seguinte, lá no versículo que nós falamos de Romanos 8:15, o primeiro, a palavra de Deus fala que nós não estamos mais, que nós não temos mais o espírito de escravidão. Amém? Glória a Deus. O que é o espírito de escravidão? O espírito de escravidão fala daqueles que estão fora de Cristo. E o espírito de adoção fala daqueles que já estão em Cristo. Então, quando nós entendemos isso, que nós fomos colocados em Cristo, significa que tudo que Cristo tem, tudo que Cristo é, tudo que Cristo faz, já foi colocado dentro de mim. Amém? Mas o espírito de escravidão significa que está fora de Cristo. Então essa pessoa não tem ainda o que Cristo tem. Ela não é o que Cristo é. Percebe? Então a igreja precisa se mover através desse Espírito de Deus, de gerar filhos, de se compadecer do perdido, para que ele saia do espírito de escravidão e ele seja colocado em Cristo, através do espírito de adoção. Esse é o nosso ministério com as crianças. E hoje eu gostaria de aplicar aqui em relação a crianças e adolescentes, porque são dois grupos que estão ali dentro daquela faixa etária de menores de idade, ok? Ainda que às vezes nós não trabalhamos simultaneamente na igreja, sim. Mas para que você possa entender melhor a respeito desse trabalho. Então, o espírito de adoção na Bíblia, ele está falando a respeito dessa natureza, que para que possa realmente se tornar filho, precisa receber a natureza. Então, irmãos, vamos concluir aqui, em relação ao que nós lemos em Romanos, ao que Efésios diz. Isso tudo aponta para quê? Evangelismo. Sim ou não? Evangelismo. Então, nós precisamos ter o nosso ministério com crianças como base evangelística. Porque essas crianças, para que elas possam deixar de ser escravas do mundo, escravas do pecado, vítimas de todo tipo de violência e abuso, elas precisam ter uma experiência com Deus. Amém? Então, todo o trabalho extralocal da igreja, ele precisa ter essa visão evangelística. Então não basta nós fazermos escola, abrir creches, fazer trabalho social, porque outras pessoas fazem isso, sim ou não? Vou citar nomes aqui de religiões, mas você sabe. Então não é exatamente isso. Nós precisamos entender que esse trabalho extralocal, ele é uma extensão do nosso ministério. Amém? Porque é a forma como nós vamos alcançar aquelas pessoas, para que elas possam se tornar filhos de Deus. Amém? Então, quando nós entendermos isso, nós vamos então enxergar na ótica de Deus. E é isso que eu quero que você veja hoje. Enxergar na ótica de Deus. Tem 2 versículos aqui que é importante você ver, porque a Bíblia fala de 2 naturezas. A natureza humana e a natureza divina. Se não mudar a natureza, não adianta. Não adianta mudar a casa, não adianta mudar a roupa, não adianta dar só comida, não adianta dar só escola, entendeu? Isso tudo é bom. Você viu o vídeo ali? É bom, não é ruim, mas é pouco. Então, eu não estou aqui falando de boas obras apenas, eu estou falando de algo que está no coração de Deus. E nessa obra, ela não é humana,
É Deus quem faz. Amém? Então a palavra de Deus diz lá em João 2:25, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. E depois diz, para que vos torneis co-participantes da natureza divina. Então existe aqui duas naturezas, natureza humana, natureza divina. Isso fala do novo nascimento. Então quando nós compreendemos isso, nós podemos compreender o que Deus está falando lá em Romanos 8:15. E aqui eu caio de novo em Romanos 8:15. Para que você possa compreender esse verbo aqui, recebestes, que está no passado. Então, aqui está afirmando que a igreja tem o espírito de adoção. Então diz, mas recebestes o espírito de adoção. Amém? Fala comigo, fala, a igreja já recebeu o espírito de adoção, que é o Espírito de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, quando nós estamos falando do espírito de adoção na Bíblia, nós estamos falando disso aqui que eu acabei de explicar para você. Que esse coração de Deus em querer filhos, filhos transformados, filhos libertos, libertos do pecado, filhos que já estão em Cristo. Porque uma vez que ele está em Cristo, ele agora é participante de tudo que Cristo tem. Percebe? Eu posso pegar uma criança, eu posso ajudar essa criança, eu posso levar ela para a creche, explicar para você aqui o nosso cenário, né? Então esse bercinho aqui, ele simboliza a creche, para quem não está vendo aí, ok? Depois você vem aqui, tira uma foto, para os irmãos ali também. Isso aqui representa a creche, esta casinha aqui representa o abrigo, ok? Que pode ser traduzido também como orfanato. No Brasil tem a tendência de mudar muito a terminologia, mas muda pouco a realidade, né, das coisas. Escola. Então fala de 3 instituições que a igreja pode trabalhar para atuar através do espírito de adoção. Amém? Mas olha, eu posso levar crianças para a creche, para o abrigo, para a escola, e essas crianças nunca terem uma experiência com Deus. É esse o nosso papel? Não é. O nosso papel é gerar filhos com a natureza de Deus. Nós não podemos fazer isso com boas obras, mas Deus pode fazer. Então nós precisamos fazer a obra social como ministério, ok? Como ministério, e não apenas como boas obras. Porque o nosso alvo é que essas crianças conheçam Cristo. Nós não estamos levando o nome de uma igreja. Nós não estamos ali mostrando para elas algo natural, algo que elas precisam fazer. Elas precisam conhecer Cristo. Elas precisam ser colocadas em Cristo. Porque aí Cristo vai fazer a obra na vida delas. Amém? Então, vamos ver aqui o exemplo desses 2 homens, Moisés e Jesus. Eu não estou comparando aqui, dizendo que eles têm o mesmo nível de importância. Claro que não. O ministério de Jesus é muito maior do que o de Moisés. Eu quero apenas mostrar para você algumas semelhanças, para que você entenda que a obra de Deus na vida desses 2 homens começou com adoção. Moisés foi adotado na sua infância. E Jesus também, ele precisou ser adotado por José. Porque Jesus não era filho de José. Mas José foi um pai adotivo muito importante. Sabe para quê? Proteção. A filha de Faraó que adotou Moisés era mãe dele biológica? Não. Mas por que ela foi importante na vida de Moisés? Proteção. É por isso que nós precisamos investir nessa estrutura do ministério com crianças e adolescentes também, para que eles possam ser protegidos até que Deus possa cumprir o propósito que Deus tem na vida deles. Amém? Então eu quero que você entenda desta maneira. Lá em Êxodo 2:7 diz assim:
Êxodo 2, 7, 12. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, e se multiplicaram, e grandemente se fortaleceram. E se levantou um novo rei sobre o Egito. E ele disse ao povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para que os afligirem com as suas cargas. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam. É interessante aqui, porque tem duas palavrinhas aqui importantes para nós, que é multiplicar e espalhar. Havia aqui um espírito de morte atuando nesse momento do nascimento de Moisés. E qual era o alvo aqui? A Bíblia fala claramente. Faraó aqui simboliza o diabo. O Egito simboliza o mundo. Então, o alvo aqui era para impedir que eles se multiplicassem. O alvo era impedir que eles se espalhassem. Agora você conhece a história da Torre de Babel, não conhece? E ali é o mesmo princípio espiritual. O alvo ali era para impedir as pessoas de multiplicar, de se espalhar. Porque quando Deus criou o homem, Deus falou: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. O que Deus falou? Espalhem, porque a terra era muito grande. A terra não foi aumentando aos poucos, ela já foi criada desse tamanho, sabia? Ok. Então, Deus estava falando de muita gente para encher a terra. Mas o alvo do diabo é sempre deter o mover de Deus. Deus quer que o povo multiplique e espalhe, mas o diabo não. O diabo quer impedir a multiplicação e que se espalhe. Por isso que nós precisamos espalhar. Amém? Nós precisamos ir para os lugares onde estão as pessoas, para que nós possamos manifestar o reino de Deus. Então esse princípio da adoção é muito importante para nós, ok? Porque nós vemos que Deus começou assim na vida desses homens. E aqui nós temos um outro versículo também, estou mostrando, embora eu imagino que você já conheça a história, lá em Êxodo 1, 15 a 16, que diz assim: o rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteiras hebreias, examinai, se for filho, matai-o. Então, está vendo o espírito de morte aqui? Mate. É para matar, não é para viver. Então, isso aqui era para impedir o quê? A multiplicação. Não é muito diferente hoje. Então, é claro que não é exatamente dessa maneira, mas nós sabemos que algo está acontecendo. E aqui eu coloquei um outro versículo, só para você ver, não vou ler todos, porque alguns são grandes. Lá em Êxodo 1, 22, e também Êxodo 2, 1 a 3, nós vemos aqui esse mesmo relato. Como não funcionou o plano de Faraó com as parteiras, aí o que ele disse? Vamos mudar de estratégia. Agora, se nascer, lança no Nilo. Lance as crianças no Nilo. E eu imagino que muitas crianças morreram, porque elas foram lançadas no Nilo. Mas a palavra de Deus fala de Joquebede, uma mulher da tribo de Levi, que ela deu à luz a um filho, e ela desobedeceu às ordens de Faraó, e ela poupou a vida de Moisés. Mas esse mesmo espírito de morte atua também ali no contexto de Jesus. Quando Jesus nasceu, havia um espírito de morte. Lá em Mateus 2,16 diz que enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo. Percebe? O mesmo espírito de morte atuando. E eu queria mostrar para você aqui algumas estatísticas, para que você pudesse entender que nós estamos vivendo um tempo em que existe um espírito de morte atuando também na nossa geração. Ok? Então, para que você possa entender
qual é o nosso tempo? Eu mostrei para você aqui no tempo de Moisés, mostrei para você aqui na época de Jesus, e hoje, século 21. Bem, em 2013, o Brasil ultrapassou 200 milhões de habitantes. Então, hoje nós temos mais de 200 milhões de habitantes no Brasil. Agora, você sabe, em relação à faixa etária, olha só, crianças de 1 a 11 anos representam 35 milhões de pessoas. Você acha pouco ou você acha muito? É muito, é quase um país. De 1 a 19 anos, aliás, às vezes é mais do que um país tem, né? Dependendo do tamanho do país, é mais do que isso. Israel, por exemplo, parece que tem 7 milhões, por aí, 7, 8 milhões de habitantes. De 1 a 19 anos, no Brasil, representam 62,9%. 62 milhões de pessoas. Então, entre 1 a 19 anos, nós temos aí mais de 60 milhões de pessoas. Então, isso aqui fala das pessoas que nós precisamos alcançar. Em 2015, 81% da população brasileira está em idade. Então, é a opinião deles, mas a realidade nós estamos vendo aí. Mas isso tudo aponta para nós também como igreja, porque nada é por acaso. Assim como aquele espírito de morte ali, na época de Moisés, de Jesus, não era uma coincidência, ok? Quero que você entenda como que Deus está trabalhando através desse contexto. E outra afirmação interessante. Em 2040, a população brasileira será constituída por mais pessoas velhas do que crianças. Ou seja, as estatísticas desse tempo ou não, mas nós vamos. Amém? Então, se já está constatado que é algo por volta de 2030, 2040, não sei se nós vamos durar até lá, não sei, mas enquanto nós estivermos aqui, nós precisamos ir para fora. Nós precisamos alcançar as pessoas, para que esse espírito de adoção possa nos mover como igreja. Amém? É assim que a Bíblia mostra como Deus se move. Agora, será que nós estamos fazendo a tarefa de casa? O que está escrito aqui nessa estatística? Olha a nossa realidade hoje. O Brasil é o 4º país em homicídios contra crianças e adolescentes. O problema de homicídios contra menores cresceu quanto no Brasil? 346% nos últimos 20 anos. Será que a economia cresceu 346%? Não, acho que nem a inflação não cresceu. Mas os homicídios cresceram. Será que esse espírito aqui é o mesmo que estava atuando lá, naquela geração de Moisés e na geração de Jesus? Espírito de morte. Sabe por quê? O inferno já percebeu que Deus vai levantar essa geração. Que Deus está levantando a igreja, que Deus quer espalhar a igreja. Agora, qual que é a estratégia do diabo? É nos manter aqui dentro. É nos manter dentro dos prédios. Vamos fazer campanha. Vamos colocar o povo dentro dos prédios. Não! Vamos espalhar. Vamos para as escolas. Vamos para os abrigos. Vamos para as creches. Vamos alcançar as crianças onde elas estão. Porque elas não virão aqui nos nossos cultos. Nós é que temos que ir onde elas estão. Nós é que vamos deter esse não naquele de quem nada ouviram. E como ouvirão se não há quem pregue? A Bíblia está perguntando para nós. Esposos de pastores da vinha. Como que eles vão crer? Você sabia que as crianças estão sendo doutrinadas na creche? No Brasil, crianças de 0 a 4 anos estão sendo doutrinadas a respeito de ideologia de gênero. O governo brasileiro já está providenciando leis, materiais, que estão lá dentro, ensinando as crianças. Você pode escolher ser homem, ser mulher, ser outra coisa.
casar, não casar, casar com um, casar com dois, casar com três. Já está trabalhando nas escolas e em muitos lugares. Esses dias eu estava ouvindo um testemunho de uma igreja que trabalhava com orfanatos e que havia, há um tempo atrás, hoje não tem mais, 80 crianças, há anos atrás, não é em Goiânia, em outra cidade, e que desistiu de trabalhar com orfanato. Aí eu perguntei, mas onde foram as crianças? 80 crianças? Aí eu estava conversando com um profissional. Ele falou, você sabe que eu já contei essa história para tanta gente e ninguém nunca me perguntou onde foram as crianças? Você é a primeira pessoa. Eu falei, ok, então me fala onde foram as crianças. E aí ele disse assim, eles entregaram para uma instituição espírita. A igreja não quis, mas os espíritas quiseram. Nós precisamos, irmãos, discernir os tempos. Nós precisamos entender que... aqui não está o nosso tema. Mas o tema da conferência, de milhares e milhares, fala de multiplicação, fala de se espalhar, fala de um mover de Deus. Mas a igreja precisa trabalhar da maneira como Deus trabalha. A igreja está trabalhando? Sim, a igreja está trabalhando. Ok? Mas nós temos que fazer da maneira como Deus quer fazer. É Deus que define o modo de fazer as coisas. Ok? Então, quando Deus disse para Abraão e Sara que eles teriam um filho, Deus deu a promessa, mas Deus também se responsabilizou pela maneira de gerar aquele filho. Então nós temos que entender que Deus vai à nossa frente, Ele vai abrir portas. Quando nós entramos nas portas que Deus abre, nós cumprimos o propósito. Mas se nós ficarmos só inventando trabalho com criança, nós não vamos gerar os milhares. É Deus que define. Se Deus falou célula, vamos fazer célula. Se Deus falar agora, abre escola, nós vamos abrir escola. Repete nos 3 versículos. E é a mesma palavra no original. Que quer dizer, ter uma visão do outro. Ver. É ver na ótica de Deus. É ver na ótica de Deus. Então a Bíblia fala que a mãe de Joquebede, a mãe de Moisés, que era Joquebede, quando ela olhou para a criança, vendo que era formoso, ou seja, ela viu algo que as outras mães não viram. Porque a Bíblia não diz que as outras mães fizeram o que ela fez. Certamente muitas mães hebreias lançaram os filhos no Nilo. O que você acha? Sim. Sim. Porque houve uma grande matança naquele dia. Mas essa mulher não fez isso. Por que ela não fez? O coração de mãe. Que mãe? Não. Não é um espírito materno apenas, amados. É o Espírito de Deus. Nós temos que ser movidas pelo Espírito de Deus. Então, quando nós falamos de mães de milhares, é para você, a própria Bíblia usa esse termo, mas você precisa entender também que ele, na mesma hora, ela identificou que era dos hebreus. O que significa ser dos hebreus? Ele era escravo. Aquela criança não era parente da filha de Faraó. Aquela criança estava debaixo de uma sentença de morte que o pai dela liberou. Aquela mulher não precisava se comprometer. Ela poderia muito bem dizer, não posso tocar nessa criança. Tenho muitas razões para não fazer isso. Por que ela fez? Porque os olhos dela se abriu. A Bíblia fala que os olhos dela se abriram para ver através da ótica de Deus, e por isso ela teve compaixão. A Bíblia fala que Jesus olhava as multidões e ele tinha o quê? Compaixão. Por isso ele ajudava as pessoas, por isso ele fazia a obra de Deus. Nós precisamos ter compaixão, mas não a compaixão do homem, a compaixão de Deus.
Porque é a compaixão de Deus que vai nos levar a correr riscos. Muitas vezes nós não queremos correr riscos. Mas se você não correr risco, você não vai ver a glória de Deus. As pessoas que receberam algo de Deus, elas tiveram que correr riscos. A mulher hemorrágica teve que correr risco de ser apedrejada. Mas ela recebeu o que ela buscou. Então, nós vemos aqui que essas pessoas, elas enxergaram. E a Bíblia fala que Moisés também, é o mesmo verbo aqui, que Moisés já era um homem, e que ele então viu os seus irmãos, e ele viu um egípcio espancando um hebreu. Então, nós precisamos entender duas coisas, que esse espírito de adoção na igreja vai exigir fé. Segundo, vai exigir correr riscos. Então, a fé é que vai nos mover. Nós não podemos ficar dentro dos prédios com medo. Não, o Brasil é um país muito perigoso. Não, no Brasil tem muita violência. Não, isso aí é muito perigoso. Olha, percebe? Espírito de medo. As pessoas hoje, elas vivem no mundo debaixo do espírito de medo, sabia? Porque elas ficam o tempo todo isoladas, é ou não é? É verdade. Então, se qualquer coisa você assusta. Se chegar alguém, se você estiver dentro do carro e chegar uma pessoa no vidro do seu carro, você não assusta? A gente assusta. Por quê? Medo. Medo. Agora, o medo é a maneira que o diabo tem de levar você a não agir por fé. Sabia? Medo. Esses dias o pastor Luiz estava falando sobre medo. Agora, a melhor maneira de você perder a fé é apoderar-se do medo. Deixar, se permitir ser dominado pelo medo. Mas a melhor maneira de você vencer o medo é apoderar-se da fé. As pessoas que agiram por fé na Bíblia, elas tiveram que vencer o medo. A Bíblia fala da mulher hemorrágica, como eu te falei. Antes dela receber, ela pensava com fé. Ela não apenas agiu com fé. Ela pensava assim: se eu tocar nele, se eu tocar nele, se eu tocar nele. Ela estava pensando: se eu tocar nele, eu vou ser curado. Para você agir em fé, primeiro você tem que pensar com fé. Porque se você ficar pensando com medo, vai acontecer isso. Ai, eu sou fraca, eu não posso, eu vou ficar doente, o diabo vai me matar, meus pais não vão deixar, meu marido não vai concordar. Pensamentos de medo, você vai se apoderar do medo. Então você tem que pensar em fé. Faça como aquela mulher: se eu tocar nele, se eu abrir uma escola, se eu abrir um abrigo, se eu abrir uma creche, eu posso alcançar mais crianças. Amém? Deus vai te dar. O cego pensava a mesma coisa. Se ele me ouvir, eu vou gritar: Jesus, filho de Davi. Se ele me ouvir, se ele me ouvir, alguma coisa vai acontecer. Pensamentos. Era assim que as pessoas se moviam por fé. Correr riscos. Correr risco. Que garantia que nós temos que vai dar certo? Não, não tem garantias. Não tem garantias. Mas eu posso te dizer uma coisa: diante de uma ação que exige fé, sempre haverá pessoas para dizer que algo não pode ser feito. Sempre vai ter alguém dizendo para você assim: não, trabalhar com crianças dá muito trabalho. Não, não tem líderes para crianças. Não, as mulheres não querem trabalhar com crianças. Não, o pastor não deixa. Não, meu marido não permite. Sabe que isso também aconteceu no passado. A Bíblia fala que Jairo, um homem que foi atrás de Jesus para clamar pela cura de sua filha, as pessoas chegaram para ele e falaram para ele também: Jairo, não adianta mais não, sua filha já morreu. Sabe o que os próprios discípulos de Jesus falaram para o cego? Não incomode o mestre. Cala a boca. Não fale nisso. Está proibida de falar de célula de crianças. Olha, não quero mais saber dessa visão. Percebe? Então, sempre terá pessoas para dizer o contrário.
Não vale a pena correr riscos. Eu quero dizer para você, vale a pena. Vale a pena. Nós somos como Esther. Nós temos que dizer, se perecer, pereci. Mas eu vou fazer aquilo que Deus me mandou. Amém? Glória a Deus. Fala para o seu irmão, para a sua irmã do seu lado. Fala, vale a pena ter fé. Vale a pena correr riscos. Porque é Deus que vai fazer. Não somos nós. Amém? Foi pelas obras que a fé para matar aquelas crianças está operando hoje. Não apenas no Brasil, mas nessa geração, de formas diferentes. Então, se nós acreditamos em tudo isso e cremos que Deus pode operar, significa que nós precisamos ter frutos, realidade. Aonde estão as crianças que estão sendo salvas? Aonde estão as crianças que estão sendo transformadas? Eu me lembro, no início do meu ministério, e ainda hoje eu ouço muitas coisas estranhas em relação às crianças. No início do meu ministério eu ouvia mais. Só que naquela época eu não entendia muitas coisas, eu ficava calada. Às vezes as pessoas falavam coisas para mim, eu ficava assim, vou orar. Vou orar para Deus me falar sobre isso, porque eu mesma não entendia muitas coisas, mas eu sempre procurei discernir em Deus. Muitas vezes Deus usou a boca do Aloísio para falar, e eu sempre procurei seguir a direção da igreja. Então, sempre em linha com a direção da igreja. Porque eu falava, se eu errar, eu não vou errar sozinha. Vai errar todo mundo. Mas isso é bom, porque Deus te guarda, né? E eu lembro uma vez que um pastor, ele falou para mim assim, eu não concordo com esse negócio de encontro de crianças que vocês fazem. Crianças não precisam disso. Aí eu falei, é mesmo? Eu resolvi fazer uma pergunta para ele. Falei, ok. Me diz aqui uma coisa. No final desse trabalho, as crianças são libertas? Ele olhou para mim assim, liberta? Liberta de quê? São libertas. Tem alguma opressão na vida delas? Elas são curadas? Tem alguma criança que confessa que é abusada sexualmente? Não, imagina. Eu falei, as crianças se convertem? Não, a gente não vai para esse lado. Falei, as crianças falam em línguas? Aí ele já foi ficando assustado. Eu falei, pois é, porque essas coisas tudo acontece no encontro de crianças. Falei, eu acho que eu vou ficar com a minha estratégia. O que adianta você ter uma boa estratégia para trabalhar com crianças? Se elas não são libertas, elas não conhecem Jesus, e elas não recebem a vida de Deus, elas continuam escravas. Continuam debaixo do espírito de escravidão. Falei, não, vou ficar com a minha estratégia, os encontros. Porque lá nos encontros nós expulsamos demônios, nós pregamos o evangelho, as crianças são salvas, elas falam em línguas, elas têm visões e elas profetizam. Amém? Porque não somos nós que estamos fazendo, é o Senhor. É Deus que está fazendo. Primeira vez que eu fui no encontro de crianças, que eu estava à frente do encontro de crianças, eu fui sem saber o que eu ia fazer. Eu falei assim, eu tinha programação. Eu falei, Senhor, o Senhor tem que me mostrar, porque eu não tenho muita noção do que vai acontecer. Nós não tínhamos dinheiro, não tínhamos o material. Então eu fiz um cartaz, né, com papel, fiz algo aqui para simbolizar as trevas, e fiz uma cruz e algo para simbolizar aqui a vida de Deus. Para falar do plano de salvação. Ok, era tudo que eu tinha nas minhas mãos. Só que teve um probleminha à noite. Acabou a energia. Eu falei, meu Deus, e agora acabou a energia? Aí eu não tinha como usar o meu cartaz, que era a minha segurança. Aí eu falei, Senhor Jesus, Tu sabes todas as coisas. E nós não tínhamos levado uma provisão para uma luz de emergência, algo assim. Nós tínhamos um carro só na chácara. Aí nós colocamos o carro na porta com o farol aceso. Colocamos 120 crianças na minha frente. E eu preguei para elas o plano de salvação. Sem cartaz, sem projetor.
Mas eu falei, eu vou fazer o que Deus me mandou fazer. Falei, eu faço a minha parte, o Senhor faz a sua. Essas crianças não deram um pio. Nós oramos com elas. No outro dia, nós fomos fazer o batismo do Espírito Santo. Mas eu fiquei assim... Os meus olhos se abriram naquele dia. As crianças chorando. As crianças batizadas no Espírito Santo. As crianças falando em línguas. E Deus então abriu os meus olhos e falou assim, eu estou fazendo isso hoje para você ter uma noção daquilo que eu farei e não você. Eu falei, ok, então vai ser assim. E você sabe que acabou a energia nos próximos 3 encontros que nós fizemos? Acho que Deus estava testando minha fé. Eu lembro que nós estávamos na chácara do Recanto, da videira, e levamos as crianças lá para o campo de futebol para fazer a parte da cruz, que nós fazemos. Põe os pecados, prega para elas, etc. E aí o que aconteceu? Acabou a energia de novo. E 110 crianças, quando acaba a energia, fica tudo escuro, as crianças começam a gritar, né? A hora que acabou a energia, que eu percebi que elas iam fazer isso, eu já me levantei e falei, olha para cima. Foi o que Deus falou para mim, porque eu pensei assim, o que eu vou fazer? E Deus falou, mande elas olharem para cima. E eu falei, olha para cima. Irmãs, a hora que eu olhei, o céu estava estrelado, eu nem tinha percebido. E eu comecei a pregar para elas, falei, enquanto eu estiver falando, você vai olhar para o céu. Olha as estrelas. E eu comecei a falar, um dia Deus falou para um homem, Abraão, olha para cima. E eu preguei o Evangelho. E mais uma vez, as crianças foram cheias do Espírito Santo. Porque não é estratégia humana. É o Espírito de Deus que vai operar. Então não fique preso a coisas exteriores. O trabalho social, essas estruturas são boas. Mas nós não confiamos, não são nelas. A nossa confiança está em Deus. E hoje eu quero estimular você para que você possa, como igreja local, investir na sua cidade, em creches, escolas e abrigos. Porque lá nós vamos encontrar Moisés. Lá nós vamos encontrar crianças que precisam do Senhor. Amém? Então eu queria associar aqui para você entender, essa aqui é a parte que eu quero concluir falando esta palavra, a respeito da creche. Então, nesse contexto aqui, a creche simboliza aquele cesto em que Moisés foi colocado, porque é algo provisório, não é permanente, é provisório. Sabe o que significa essa palavra no original, cesto? O que está escrito lá? Arca. O que significa cesto? Arca. Sabe o que significa a palavra creche? Manjedoura. O que te lembra manjedoura? Jesus. Não é interessante? A mesma palavra. Então, arca e manjedoura têm o mesmo significado. É algo provisório. É um espaço pequeno para colocar um bebê. Então, isso aqui foi o que Deus providenciou para Moisés. Um cesto. E colocou ele lá. Para que ele pudesse ser protegido. Para que ele pudesse ser guardado do espírito de morte. Hoje nós vemos muitas coisas impuras. Existem muitos profissionais que trabalham com a obra social, mas que não estão interessados em ajudar as crianças e proteger. Aonde você acha que os pedófilos atuam? Aonde tem crianças. Mas eles não vão com esse título, é claro. Percebe? E onde que nós atuamos como igreja? Nossos olhos têm que se abrir, irmãos. Existem muitas crianças que estão sendo lançadas no Nilo. Existem muitos cestos para serem achados, encontrados. E onde estão as filhas de Faraó? Onde estão as mulheres com compaixão? Onde estão aquelas que vão correr riscos? Onde estão aquelas que vão acreditar que para Deus tudo é possível? Então a creche nos fala de algo importante, é um tempo
É um tempo em que as crianças precisam de proteção. E eu quero colocar aqui eu peguei de uma reportagem de uma educadora de Cambridge, afirmando o seguinte: embora a genética tenha influência, os estímulos e as experiências nos primeiros anos de vida são capazes de formar conexões neurais e fortes. Esse processo é crucial para o desenvolvimento da criança até 3 anos. Olha só, isso aqui são estudos a respeito de crianças até 3 anos de idade. Outro estudo também, que foi realizado durante 10 anos, com crianças entre 8 e 18 meses. Olha só, nem 2 anos completos, hein? Na Universidade de Harvard. Concluíram o seguinte: as experiências da criança durante esses breves meses contribuem mais para influenciar a competência intelectual futura do que qualquer período antes ou depois. Por que será que o diabo está interessado nessas crianças com menos de 3 anos ou até 3 anos? Percebe? Porque existe um potencial que nós não estamos discernindo, nós não estamos vendo. Mas foi por isso que Deus guardou. Foi por isso que Deus mandou pessoas para guardar essas crianças. Porque nessa idade, eles não podem proteger a si mesmos. Eles dependem de alguém. Moisés, aquela criança, dependeu da sua mãe até um tempo. Mas depois, ela dependeu também de outras pessoas. Que foi a adoção da filha de Faraó. E que foi também no caso de Jesus. Você acha que Maria, depois que ela deu à luz, ela teria condições de ir para o Egito sozinha, levando um bebê? Eu não tenho coragem de ir no Egito hoje, imagina naquela época. Não tenho coragem. É claro que não. Então, Deus providenciou o marido, Deus providenciou um homem, Deus providenciou um pai, uma pessoa que iria ser movido por esse espírito de adoção, porque qual homem que iria adotar uma criança que não era seu filho? E ainda casar com aquela mulher? Até hoje é difícil, não é? Até hoje isso é muito difícil de acontecer, mas Deus providenciou. Percebe? Isso nos fala desse período, essa idade. Amados, isso que a ciência está comprovando hoje, está na Bíblia há muito tempo. Nem precisava ter essas pesquisas de 10 anos com crianças, percebe? Mas é bom que tenha, só para confirmar aquilo que a Bíblia já está mostrando. Agora, o que significa então o abrigo? O abrigo também nos fala de um tempo provisório. O abrigo nos fala da casa de Joquebede. A Bíblia fala que depois que Moisés saiu do Nilo, que aquela princesa pegou o cesto, para onde que ela o levou? Para onde que ela o mandou? Para uma casa. A casa da mãe. E por que Deus permitiu que ele fosse para lá? Por causa desse período. Lembra, percebe o que eu te falei? Essas influências, essas conexões neurais, essas experiências, esses valores que precisam ser passados nesses primeiros 3 anos, porque vão determinar a personalidade da pessoa para o resto da sua vida. Deus providenciou um lar, um ambiente familiar. Então, isso aqui, nós poderíamos colocar um outro nome aqui, família. Essas crianças precisam de família. Elas precisam de um lugar onde elas vão ser amadas. Onde elas vão ter o amor de um pai, de uma mãe, algo que elas não têm nas suas casas. Uma vez uma criança, no encontro, durante o encontro, uma criança de 8 anos, olhou para uma das nossas pastoras e falou para ela assim: nossa, quando você fala, você parece que é nossa mãe. Eu achei assim uma expressão tão interessante, porque a criança ela vai expressar, não é? Aquilo que ela estava se sentindo o quê? Amada.
O mais próximo que ela conseguiu falar a respeito do amor de Deus era o quê? Ser mãe. Nossa, você parece mãe. Isso não é bom? Isso é maravilhoso. Então, isso aqui nos fala de um tempo em que as crianças precisam, porque as crianças, elas trazem com elas uma herança tóxica. Eu coloquei aqui esse nome, porque essa herança tóxica fala de abuso sexual. Esse é o perfil das crianças que vão para os orfanatos, que vão para os abrigos. Violência física, abandono, prostituição infantil e outras coisas também, vícios. Esse é o perfil daquelas crianças que vão para esse lugar. Agora, é claro que o governo pode ajudar, as instituições podem ajudar, os profissionais podem ajudar, mas eles são limitados. Porque existe algo que só Deus pode fazer, que é mudar a natureza, que é apagar o passado, sabe, que é transformar, que é curar, e é isso que elas precisam. Então, eu creio que a igreja precisa entrar também nessa instituição. Eu achei interessante uma afirmação dizendo que o organismo do bebê, ele tem uma memória biológica. Então, a criança, mesmo uma criança de 4, 5 anos, ela não vai lembrar e não vai conseguir verbalizar essas experiências ruins que ela teve. Ela nem consegue falar, eu fui abusada sexualmente. Se você for fazer esse apelo no encontro para criança de 7 anos, tem criança que não vai saber que aquilo era de fato um abuso sexual. Percebe? Mas a memória biológica dela sabe. O trauma está lá. A rejeição está lá. E aí as terapias não são suficientes. Nós precisamos da unção. Nós precisamos do amor de Deus. Nós precisamos da igreja. Mas nós precisamos alcançar essas crianças. Nós precisamos ir onde elas estão. Porque é o tempo. Milhares estão sendo escravizadas. E o Senhor não nos chamou para ficar aqui dentro de 4 paredes. E eu quero mostrar aqui o último ali, que é a escola. Então, a igreja e o trabalho social também precisa atuar na escola. E aqui nós vemos então que Deus leva Moisés para o palácio. O palácio nos fala de um lugar de instrução e de educação. Ela fala que Moisés teve a melhor educação, a melhor instrução. Ele aprendeu a ler, ele aprendeu a escrever, ele se tornou um homem instruído, inteligente. E Deus tinha um propósito para isso também. A Bíblia fala que a filha de Faraó, quando o tomou, ela que deu o nome para Moisés. Ela fala, vai chamar Moisés. Por quê? Porque das águas o tirei. O que significa isso? Perigos transitórios. Esse é o significado no original dessa palavra. Significa que havia perigos ali naquela faixa etária, naquela fase da vida dele, e que ela o protegeu, ela o guardou. Percebe? Então isso aponta para nós também, amados. Nós temos que exercer o nosso ministério na infância, atuando de maneiras distintas. Célula, creche, escolas, abrigos. Nós vamos orar. Deus vai abrir as portas. Amém? No início do meu ministério, eu estava orando por um orfanato. E eu queria o orfanato. E eu orei durante muito tempo. Mas aí depois, nós estávamos fazendo um jejum de 21 dias, como costumamos fazer. E aí eu senti de orar por uma escola. Eu já tinha conhecido uma escola por princípios, lá em São Paulo, quando a Valneide morava lá, ela me levou para conhecer. E eu fiquei com aquilo no meu coração, eu fiquei pensando, nossa, se a gente alcança a criança uma vez na semana com a célula, imagina se a gente ficasse com essas crianças a semana inteira. Eu falei, seria maravilhoso. Aí nesse jejum eu falei, eu vou orar pela escola. E aí eu coloquei o alvo, orar pela escola. Amados, em 15 dias, Deus nos deu o prédio da escola. Nem tinha acabado o jejum. E eu nem vi o prédio. O Aloysio e os pastores foram ali onde é a nossa escola hoje, olhar o local para fazer o seminário, a escola de ministérios. E estava à venda. E depois ele me falou, se você visse o prédio que eu vi, eu falei, não vou nem te levar lá. Só que Deus já tinha me levado. Porque durante os dias que eu estava orando e jejuando,
Uma irmã me ligou, eu falei, eu preciso te falar algo agora. Eu falei, eu estou dirigindo, mas tem que ser agora. Eu falei, então espera que eu vou parar o carro. E eu parei o carro. Onde você acha que eu parei o carro? Aqui na T3. Aqui na T3, em frente à escola. Mas eu nem vi o prédio que estava do meu lado. Parei ali e ela falou, Deus mandou te falar. Ele vai colocar na sua mão um prédio. Vai ser uma escola assim. Essa escola vai se espalhar. Vocês vão ter escolas em todo o país. E eu fiquei assim, falei, nossa, mas que resposta rápida. O dia que o Aloysio me levou para ver o prédio, na hora que ele parou, que eu entrei, eu olhei assim, falei, gente, mas eu parei exatamente aqui. Nada é por acaso. Deus foi à frente, Deus fez. E nem se tornou depois os planos que a igreja queria, a escola de ministérios, a escola. Porque quando Deus quer fazer, Ele vai fazer. Amém? Não é por força, mas é por fé. Nós precisamos ser conduzidos por Deus. E eu creio que o Senhor vai abrir nesses dias as portas. Amém? E eu quero então encerrar aqui nesse ponto sobre o propósito da adoção. Não há necessidade de eu falar, porque eu já disse para você que é proteção. Fala, o propósito da adoção é proteção. Então, Deus nos chama para proteger. E eu quero encerrar aqui mostrando para você 12 semelhanças. Eu vou apenas ler, eu queria que você acompanhasse. 12 semelhanças entre esses dois homens, Moisés e Jesus, que foram crianças, que foram adotadas. E que Deus preservou para que eles pudessem cumprir o propósito que Deus havia chamado. Lembre-se, eu não estou afirmando aqui que o ministério deles tem a mesma importância. Jesus é infinitamente mais importante, o Filho de Deus. Mas existem semelhanças entre eles. Primeira semelhança, quando Moisés nasceu, havia um espírito de morte sobre milhares de crianças. O mesmo espírito de morte agia sobre crianças quando Jesus nasceu. Segundo, a Bíblia menciona que Moisés foi colocado num cesto ainda bebê. A Bíblia diz que Jesus foi colocado na manjedoura quando ele nasceu. 3. Moisés cresceu no Egito, embora fosse da linhagem dos hebreus. Jesus era o Filho de Deus, mas foi levado para o Egito logo que nasceu. 4. Moisés libertou o povo de Deus que era escravo no Egito. Jesus veio para libertar o homem da escravidão do pecado. 5. Moisés passou 40 dias no monte, se consagrando a Deus. Jesus jejuou 40 dias no monte, antes de começar o seu ministério. 6. Moisés tomou para si uma mulher gentia como esposa. Jesus também, a noiva de Cristo, é a igreja, que inclui os gentios. 7. Moisés não negociou a salvação das crianças quando o faraó tentou impedi-las de sair do Egito. E Jesus disse em Mateus 18 que nenhum dos pequeninos deve perecer. 8. Moisés construiu o tabernáculo, símbolo da casa de Deus. Jesus construiu a verdadeira casa de Deus, o coração do homem. 9. O chamado de Moisés incluía levar o povo de Deus a Canaã, uma terra que emana leite e mel. Canaã é símbolo de uma vida abundante em Cristo Jesus. Amém? 10. Moisés ficou por 40 anos no deserto, esperando a posse da promessa. Jesus ficou com seus discípulos 40 dias depois da ressurreição, antes do cumprimento da promessa do Espírito Santo. 11. Por direção de Deus, Moisés constituiu as 12 tribos de Israel. Jesus chamou 12 discípulos para constituir o seu ministério. E 12 último, o ministério de Moisés afetou toda a geração e as gerações seguintes da nação de Israel. O ministério de Jesus afetou toda a humanidade e mudou a condição do homem por toda a eternidade. Amém? Glória a Deus. E eu creio que o Senhor vai fazer isso nesses dias. E eu creio que aquilo que o Senhor prometeu em Isaías 61:9, o Senhor vai cumprir.
Vamos ficar de pé. Eu queria que nós lêssemos e declarássemos esse versículo. Isaías 61, 9. É uma promessa de Deus para nós. Vamos ler? Você pode ler aqui no telão. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Aleluia! Fala isso para a pessoa que está do seu lado. Fala, você faz parte da família bendita do Senhor. Deus te chamou para reconstituir, restaurar famílias. Esse é o nosso ministério, amém? Aleluia! Eu queria que nesta hora você fechasse os seus olhos. Nós estamos começando uma conferência. E eu queria te dar uma oportunidade para que você pudesse orar. Enquanto eu estiver falando, feche os seus olhos. Eu pedi aqui a pastora Dalva, a pastora Solange, elas vão orar com as irmãs. E nós não vamos fazer apelo nesse momento, porque nós ainda vamos ter outras ministrações. Pelo menos não um apelo de vir à frente. Mas você tem liberdade para você se ajoelhar onde você está. E eu queria te dar uma oportunidade, você esposo de pastor, para que você se arrependesse. Para que você tivesse a oportunidade de falar para o Senhor: Senhor, me perdoa pelos pensamentos de incredulidade. Me perdoa por olhar para mim, colocar os olhos em mim e achar que eu não posso, que eu não tenho dinheiro, que eu não tenho condições, que a igreja está começando, que ainda não é hora. Tantas coisas que o diabo tem falado para você e você tem acreditado. Se você não se arrepender, Deus não vai poder restaurar sua sorte. Eu creio que hoje nós precisamos falar para o Senhor: Senhor, nos perdoe. Porque o Senhor usou uma mulher incrédula, uma mulher idólatra, que era filha de Faraó, que nem conhecia a Deus, para guardar um homem de Deus. E hoje nós temos milhares de mulheres dentro da igreja, que às vezes Deus não pode usar, porque não creem. Nós temos que nos arrepender. Nós temos que pedir perdão. Não interessa se você é esposa de pastor. Não interessa se você é uma pastora com título. Não interessa se você é um líder de célula, de crianças, de adultos, de jovens. Muitas vezes temos feito a obra de Deus natural, porque não nos deixamos ser conduzidas por Deus. Muitas vezes nós somos conduzidas só pela agenda da igreja. Não paramos para perguntar o que o Senhor quer fazer. O que o Senhor quer colocar na minha mão? Um cesto com uma criança? O Senhor quer que eu leve essa criança para uma casa, para a minha casa, crie como filho? O Senhor quer que eu abra um abrigo? O Senhor quer que eu pegue aquela casa alugada que eu tenho e coloque uma creche? O que o Senhor quer que eu faça? Você veio nessa conferência para ouvir a voz de Deus. E Deus vai falar com você. E agora nós vamos orar para cancelar toda mentira do diabo na mente das esposas de pastores. Nós vamos cancelar espíritos de enfermidades que estão amarrando essas mulheres nas suas casas, nas suas camas, nas clínicas de hospitais e de médicos. Lá não é o seu lugar. Nós vamos resistir a esse espírito de enfermidade. Nós vamos resistir toda mentira. Nós vamos resistir toda passividade. Nós vamos resistir ao espírito de depressão e de tristeza. Você pode ir chorando, mas você tem que ir semeando e chorando. Porque é o que a Bíblia fala: aqueles que vão andando e chorando enquanto semeiam, voltarão com frutos. E é isso que nós vamos declarar nesses dias, um exército de mulheres que o Senhor vai usar, amém? Feche os seus olhos. Se você quer receber esta oração, ajoelhe-se onde você está, e eu creio que o Senhor vai tocar você.
Espírito Santo de Deus. Senhor, eu quero liberar o Espírito do Senhor neste lugar. Senhor, o Espírito do Senhor que cura. Senhor, o Espírito do Senhor que visita cada uma dessas mulheres hoje. Senhor, vai arrancando, Senhor, tudo aquilo que é do humano, tudo aquilo que é delas. Vai arrancando o Espírito de Deus que tem impedido o agir do Senhor nesta geração. Senhor, vai liberando os pés, toda amarra que o diabo tem prendido. Senhor, o diabo tem prendido mulheres nesse lugar. Mulheres, Senhor, no seu próprio coração, nas suas próprias prioridades. Mulheres presas naquilo que elas querem para elas. Senhor, vai arrancando do coração delas. Senhor, vai arrancando todo espírito de egoísmo que tem entrado. Senhor, que tem impedido elas de fazer para o Senhor. Vai arrancando toda a incredulidade do coração que tem impedido essas mulheres de crer. Porque o Senhor quer fazer, porque o seu Espírito quer liberar. Mas muitas têm sido presas na incredulidade. Ora, catarabaçô, carabás. Espírito de Deus, uma geração inteira tem clamado por essas mulheres. Senhor, vem agora, liberando os pés. Oh, chocorochore, catarabás. Carabasuri, harabassurias. Chorocó, que carabás. O Espírito de Deus está clamando. Quem vai por mim? Onde estão aquelas que irão por mim? O Espírito está clamando. Oh, chocorochorerás. Espírito Santo de Deus, o Senhor está te chamando hoje, minha querida. O Senhor está te chamando hoje para que você apenas creia, para que você apenas pise na água, porque Ele vai abrir o mar, vai abrir. Você tem apenas que crer. Não é você, não é a sua finança, não é a sua igreja, não é o seu marido. O seu provedor vem do céu. O seu provedor é o Senhor que te chama hoje. O Senhor está falando para algumas mulheres aqui hoje. Você tem tido nesses dias medo. O medo tem te prendido, porque você acha que é na sua força, que é na sua competência. Mas o Senhor está te dizendo: deixa aqui hoje, aonde você está ajoelhada, a sua força, a sua competência, mas depende completamente daquilo que vem de Deus, da provisão, do acolhimento das suas mãos. O Senhor vai te dar a direção, o Senhor vai te ensinar o caminho, mas hoje entrega e confia que o Senhor vai te dar. Oh, Espírito de Deus, o Senhor quer liberar aqui através da Solange espírito de cura nesse lugar. Espírito de cura no seu espírito. Fique de pé. Nós vamos orar agora. Enquanto a pastora Márcia ministrava, ela disse algo muito
muito verdadeiro. Não é na fé humana, não é no braço da carne, mas é na fé de Deus. Lugares que eu tenho entrado, uma das favelas, eles serravam as pessoas e depois queimavam com maçarico. A pessoa me dizia que morria 6 pessoas por dia naquele lugar. Mas onde a igreja entra, aonde a igreja entra, o inferno tem que recuar. O inferno tem que recuar. Igreja, o inferno vai recuar do Brasil, da Europa, da África, aonde a igreja chega, o inferno tem que recuar. Mãe de milhares, receba! Receba! O fogo! A Bíblia diz que, tomados por Deus, eles enfrentaram leões, eles enfrentaram fogo. Seja tomada, irmã. Libera os rios. O Nordeste será balançado no poder de Deus. Libera o seu espírito agora para o novo, o sobrenatural, o sobrenatural. Tomados por Deus, mulheres como Débora, numa época como a nossa, sai a guerra e vence a guerra. Eita Deus, levanta Déboras, levanta mulheres aqui. Multiplicação de milhares. O Brasil será balançado pelo mover de Deus nas crianças. Libera! Poder de Deus! Eu não tenho entrado nesses lugares porque eu sou alguém especial. É porque eu resolvi colocar minha confiança nele. Começa a liberar agora. Diga: Deus, chega. Eu vou e eu vou conquistar no nome de Jesus. Libera. Começa a falar em línguas e preparar seu espírito. Prepara. Mulheres cheias. Recebe espírito de adoção. Recebe mulheres que vão adotar filhos.
Deus vai te dar. Filhos que você não pode contar. Filhos que o Senhor vai entregar nas suas mãos. Mulheres que vão receber espírito de adoção agora de manhã. Oh, recatarabassuri cantarabas. Aleluia! Recebe! Chocorossô! Eu serei pai de multidões. Fala isso pro Senhor. Tocarei em muitas gerações. Você vai tocar em muitas gerações. Eu serei pai de multidões. Tocarei em minhas gerações. Eu vejo um povo tão distante, tão sozinho, tão longe de salvação. Eu vejo órfãos e viúvas, filhos pródigos, tão longe do Pai. Consolar os que choram. Você foi chamada. Libertar os cativos, preparar o caminho, anunciar tua salvação. Eu serei Mãe de multidões. pai de multidões. Tocarei em muitas gerações. Eu serei pai de multidões. Tocarei em muitas gerações. Eu vejo um povo tão distante, tão sozinho, buscando salvação. Eu vejo órfãos e viúvas, filhos pródigos, tão longe do Pai. Consolar os que choram, libertar os cativos, preparar o caminho, anunciar tua salvação. Eu serei pai de multidões. Tocarei em muitas gerações. Eu serei pai de multidões. Tocarei. Só as irmãs, eu serei mãe de multidões. Declare. Eu serei Mãe de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei mãe de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei pai de multidões. Tocarei em muitas gerações. Eu serei pai de multidões. A última vez, declare isso.